Dando continuidade a essa terceira aula, a gente agora vai para esse setor aqui da nossa mesa de som DBR24. Esse setor aqui é onde se encontra-se algumas entradas e saídas. Normalmente na igreja nós utilizamos apenas os auxiliares e as saídas aqui de sub e as saídas geral, que é essa maior. Porém, a gente usa ela na parte de trás da mesa, que eu vou explicar. Mas para entendimento, vamos ver o que cada uma dessas outras aqui, para que elas funcionem, para que elas estão lá. Porque se a gente utiliza essa e essas outras aqui. Então, vamos aqui para a entrada de retorno, que são essas entradas aqui. A entrada de retorno, ou retornos, como está escrito aqui, ela é estéreo, LR. Então, essas entradas de retorno, elas são entrada de efeito estéreo na mesa de som, ou seja, elas são um retorno. Em vez de essa aqui ser saída, ela é para voltar som para dentro da mesa. A gente não utiliza, como eu falei, no nosso cenário, mas é bom vocês saberem para que serve, para até não conectar algum cabo achando que é alguma outra coisa. É, essa entrada, a função dela é receber áudio que volta de um processador externo de efeito. Após o sinal ele ser enviado por alguma saída dessa aqui para fora da mesa, o efeito ele é enviado da mesa para um equipamento que produz um efeito. Aí esse sinal tem que voltar desse equipamento, desse processador de efeito, ele vai retornar para a mesa. Então, essas entradas de retorno LR são para esse fim. Então, serve para esse sinal voltar. Ele usa tipos de efeito comum que usa nele. É um reverb externo, ele sai da mesa um som sem nenhum efeito, entra no aparelho de efeito e volta por aqui, que é um reverb. Para algumas pedaleiras que usam outros tipos de efeito. Por mais que a gente não use, mas é bom a gente estar por dentro, pelo menos do básico, para que serve, a gente não ter que estar depois perdido se porventura alguém precise utilizar ele algum dia para alguma coisa. Ou não no melhor cenário para não conectar nenhum cabo aqui. Então, o retorno é isso. Resumindo, você envia o som para um equipamento de reverb ou delay de efeito, um processador externo. Aí depois esse efeito ele volta por essas entradas de retorno para a mesa de som. Dando seguimento, temos o CTRL ROM. CTRL ROM, que é o seguinte: isso são saídas, a outra são entrada. A primeira, o retorno, é entrada, e aqui já entra na categoria de saídas. Então veja bem, essa saída CTRL-ROM, ela é uma saída para geralmente para monitoramento. São saídas para algumas igrejas, por exemplo, igreja grande, que não é o caso da nossa, tem uma sala de monitoramento só para essa questão de áudio. Então, é utilizado essas duas conexões aqui, a CTRL ROM, para fazer essas mandadas de áudio para essa outra sala. Então, são aqui um tipo de equipamento que não vai usar, mas se caso usar para algum fim, ligar algum retorno de chão, alguma coisa, alguma outra caixa, talvez ela vá funcionar para quebrar um galho, caso for preciso. Mas ela é saída, então você não vai colocar nenhum cabo aqui, por exemplo, você não vai ligar nenhum microfone, não vai ligar nenhum instrumento, não vai ligar nada nessa parte aqui. Então a única função dela é enviar áudio para outras caixas de som, outras caixas de monitor, caixinhas de referência, algum outro tipo de coisa. Em resumo, essa saída ela serve só para monitoramento. Ela só serve para monitoramento, então ela não é entrada, ela é saída. Se você conectar aqui um fone de ouvido ou algum tipo de caixa, ela vai sair um som, mas é um som que sai limpo do jeito que ele vem. Então, não se usa microfone, nem instrumento, nem nada nela aqui. Ela é saída de som. Dando seguimento aqui, nós temos a próxima, que é a FX Out e a FX Foot SW, mas vamos aqui pela FX Out. Esse out, ele já quer dizer que é output, que é saída. Isso é uma saída de efeito. Essa saída ela serve para enviar o sinal da mesa de som para um processador de efeito externo. Que, como eu tinha falado anteriormente, que o primeiro conjunto de conexões, que é o retorno que a gente falou, ela retornava desse efeito,
mas a gente precisa ter que entender, ou talvez se pergunte por onde é que esses efeitos saem. Então, ele sai daqui, sai, entra no equipamento, ele sai, entra no equipamento, desse equipamento volta pelo retorno. Então, a saída é aqui. Então, é algo que a gente também não usa. E mais uma vez, a gente não conecta nem o microfone, não conecta nem o instrumento, não conecta nada nessa porta aqui. O fim dela é só para usar um processador de efeito externo, que não é o nosso caso, não é o caso da igreja Bethel. Seguindo, aqui é o exemplo que eu tinha falado, sai da mesa pelo FX ou entra no processador e volta pelo retorno. Então esse é o caminho de sinal. O caminho do sinal ele é simples e direto. A mesa envia o sinal pela saída FX para o processador externo que aplica o efeito desejado e devolve o áudio tratado pela entrada de retorno. Então não se conecta a nenhum tipo de instrumento ou microfone aqui. Dando seguimento, vamos para essa FX Foot SW ou Foot SW, que simplesmente essa é uma entrada, ela não é saída, porém ela não é uma entrada para instrumento, microfone, nada desse tipo também. Ela é uma entrada exclusiva para um pedal chamado Foot Swift, que ele permite controlar o efeito da mesa com os pés sem precisar tocar no equipamento. Então ele não é uma entrada para instrumento, microfone, etc. É bom frisar essa parte para não ser conectado nenhum tipo de instrumento ou microfone aqui, como já aconteceu em outras situações. Então, como a gente não utiliza, mas eu só estou explicando para que não ligue nada por engano aqui. Beleza? Então, dando seguimento, agora vamos para a parte de efeito. A parte de efeito aliás, perdão, a parte de auxiliares já é uma área onde a gente começa a usar eles, do auxiliar desse setor aqui até aqui, a gente começa a usar eles, a gente usa eles na igreja. Então, vamos lá. Na primeira aula a gente viu os botões lá, os knobs, que é o nome daqueles botões, é knob, os que roda. A gente viu que tinha 4 knob para auxiliar. Então, esses auxiliar, eles saem daqui. Temos aqui o auxiliar 1 e 2, como havia explicado na aula 1, que o auxiliar 1 e 2, no nosso cenário da nossa igreja, ele está servindo para sair o áudio para os fones de ouvido do pessoal. Então a gente faz um áudio em estéreo, eles são entrada em mono, então se utiliza os dois para fazer os dois lados do fone. Então usa o auxiliar 1 para um lado do fone e auxiliar 2 para outro lado do fone. E temos também o auxiliar 3, que a gente utiliza para o som da live. Então, o auxiliar 3, ele faz o som da live. Então, em resumo, saídas auxiliares, elas permitem enviar o som ou a mixagem completamente separada da mixagem principal. São recursos muito importantes em qualquer operação de som ao vivo. Ou seja, elas são saídas independentes do som das caixas, que a gente vai ver logo agora na frente, como eu já expliquei. Então aqui eu vou abrindo aqui o slide e vocês vão lendo aí. Qualquer coisa vão dando pausa e vão vendo, certo? Dando seguimento, vamos agora a saída de subgrupo. Subgrupo é uma saída que ela agrupa múltiplos canais para controle conjunto com um único fader. Resumindo, esse subgrupo é aquele botãozinho que eu falei aqui. Quando você aciona esse subgrupo, ele manda para essa área. Por exemplo, se eu apertar o subgrupo aqui no 1, no 2, no 3, ele vai mandar só esses 3 canais para esse subgrupo. E esse som desses 3, você vai controlar o volume deles por aqui. Aí ele vai sair nessas saídas aqui. Tem a saída 1 e a saída 2. Porém, todavia, no entanto, na igreja não utilizamos para esse fim. O subgrupo a gente utiliza para fazer o retorno de efeito. A gente pega aqui o sinal de efeito do FX, que é esse outro aqui, a saída. A gente vai ela
manda esse sinal acionando aqui no efeito a chavinha subgrupo. A gente aperta aqui, manda só o efeito para cá, para o subgrupo. E esses controlezinho aqui, esses fade aqui, a gente usa ele para controlar o sinal. Ela tem na mesa um botão próprio para isso, porém não fica legal, ele não tem potência. Então, quando a gente aciona aqui o botão sub no FX, a gente manda o efeito de ambiência para o subgrupo. Aí esse subgrupo, ele sai daqui, do 1 e 2, sai dois cabinhos daqui, entram na nossa mesa, no canal, dois canais, se eu não me engano é o 23 e o 24, e a gente deixa eles baixo, não aciona nenhum desses dois botões, só faz abrir. Por quê? Porque ele vai mandar o efeito para o auxiliar, auxiliar 1 e 2, então a gente vai abrir ele aqui, e o 3 também que a gente bota um pouquinho de efeito para a live. Então esse é o fim do subgrupo. Essa é a forma que a gente está sendo utilizada. Está utilizada para fazer a mandada de efeito, o retorno de efeito para a mesa de som. A gente aciona aqui no botão FX, ele vai pegar o sinal desse FX e vai mandar aqui para o subgrupo. Do subgrupo ele vai sair, entrar em dois canais da mesa de som, e esses canais da mesa de som a gente vai deixar os botões aqui, não vai deixar ele pressionado, vai deixar ele sem estar pressionado para não mandar som para cá, e vai somente abrir um pouquinho aqui nos auxiliares onde a gente quer que chegue o efeito. No caso é no fone, auxiliar 1 e 2. Então a gente abre aqui um desse lado e o 2 desse lado. Por que ele manda 2? Porque ele é estéreo. Então cada via dessa é um lado do fone. Então aqui é um lado do fone e aqui é outro lado do fone. Então, na nossa realidade, estamos usando o subgrupo para esse fim, para fazer o retorno de efeito para os fones de ouvido e transmissão. Então vou deixar aqui aberto aqui um slide. Qualquer coisa vocês dão pausa e lê aqui artigo por artigo que tem, beleza? Então, seguindo, vamos agora ao My Out, que aqui é onde está a saída principal do som. Então, é esse My Out aqui, que é a saída principal da mesa. É por aqui que o áudio final chega ao sistema de som da igreja, ou seja, é por aqui que o sinal vai lá para as caixas de som. Porém, existe uma situação nessa mesa de som. Temos aqui essas duas saídas P10 e por trás da mesa de som temos duas saídas XRL fêmea, que ele vai mandar o sinal lá para a caixa através daquela conexãozinha RCA que eu havia falado no início. Então, aqui em cima você vai ver que não vai estar plugado, mas atrás da mesa ela vai estar plugada e está fazendo essa mandada de sinal. Então, aqui o MyOut LR, a saída é que vai para a caixa de som, é para onde sai o áudio da mesa e vai lá para a caixa de som. E a gente controla ele nesses fader aqui. Então, a gente controla o som da saída geral aqui. Nesse caso aqui, a gente faz uma estrutura de ganho, que geralmente é em 0, com uma redundânciazinha até 5 e pronto. Eu vou mostrar também a vocês depois como faz para fazer essa estrutura de ganho. Então, nesse fader aqui, nesse controle aqui, por exemplo, um erro que acontece muito na igreja. O som tá baixo de algum microfone, aí você vem e quer aumentar esse som por aqui. Dá um problema, porque você aumentando aqui, você não vai aumentar só o microfone. Você vai aumentar todos os canais de saída. Então, vamos usar aqui um exemplo. Alguém está fazendo uma devocional, trazendo lá a palavra devocional e está baixo, você aumenta aqui. Quando entrar o grupo de louvor, vai ser som demais, vai ficar alto ao ponto de incomodar e pode até dar microfonia, que depois eu vou explicar o que é microfonia. Então, nessa situação é isto. Temos aqui o MyOut que sai e enfim. Para a gente fazer aqui um resumo rápido
Temos aqui o retorno, que recebe o efeito externo, reverb, delay, multi-efeito. Temos o CTRL-ROM, que é o monitor para fazer escutar a referência aí, o monitor da técnica, escuta separado do PA principal, ou seja, que é um som separado das caixas. Temos o FX Out, que ele é uma saída que envia sinal para o processador externo, ele não é entrada para nenhum tipo de instrumento, esses aqui, beleza? Temos o Fut SW, que é um pedal de efeito, que é esse cidadão aqui. Temos aqui o auxiliar de 1 a 4, que a gente usa na igreja para fazer retorno de palco, que é do pessoal do louvor, e usa-se para o som da transmissão, para ter volumes independentes. Temos o subgrupo que a gente na igreja usa para, que sai por aqui, que a gente usa para fazer o retorno do efeito. E por fim temos a saída principal, que vai para o sistema de PA da plateia, ou para o sistema de saída da igreja, ou para as caixas de som principal. Então, está aqui, em resumo, essas são as funções que cada entrada ou saída dessa aqui faz. Então vejam, voltem, se for preciso, pausem, voltem algum pedaço para compreender, porque tem que entender essas coisinhas para não ter dificuldade depois, tá ok?